Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas questões desse simulado, de questões inéditas. E a gente vai fazer não só a correção, mas algumas revisões importantes quando a gente fala de prova da UERJ. Vamos começar? Bom, vamos para a questão número 1, que pergunta: considerando o contexto do fragmento, pode-se afirmar que o Policarpo estabelece com a fala da Adelaide uma relação B. Aí vamos lá, atenção. O que acontece? A Adelaide está falando, qual é a tese da Adelaide? A tese dela é de que o violão é uma coisa de pessoas desclassificadas. Basicamente é isso que ela está dizendo. Tá? E aí o Policarpo fala, olha, é preconceito supor que todo homem que toca violão é um desclassificado. Bom, o que ele está fazendo aqui? Ele está contestando completamente a ideia da Adelaide? Ele está se opondo completamente à ideia da Adelaide de que os homens que tocam violão são desclassificados? Não, ele não está fazendo isso. Ele está considerando parte do argumento dela, ele não frontalmente nega tudo aquilo que ela diz, ele fala, olha, nem todo homem. Então, como você fala assim, toda fruta faz bem à saúde. Você fala, olha, nem toda fruta faz bem à saúde. Então, você não está negando a ideia de que frutas fazem bem, mas você está criando algumas ressalvas. Então, está implícito aqui a ideia de uma ressalva. Ora, a ideia de uma ressalva é como se a gente abrisse uma fresta naquele argumento. A gente não contradiz ele totalmente, mas a gente abre uma fresta, um pedacinho, a gente relativiza, portanto, aquela tese como um bloco. Então, não é uma destruição completa e absoluta, mas é uma espécie de ressalva e de relativização. Por isso que a postura do Quaresma, a gente vai identificar como uma postura de relativização. O conceito de relativização é um conceito importantíssimo na UERJ e está associado nas aulas coletivas aquilo que a gente fala como a concessão ou também estabelecimento de uma ressalva. Então, conceito importante para vocês, tá bom? Vamos para a próxima questão. Bom, na segunda questão, o que está acontecendo? O Quaresma fala, olha, no século passado, em Lisboa, não sei aonde, fulano fez isso, fulano tocava violão, e blá, blá, blá. E aí, a Adelaide fala, mas, e ela usa aqui a conjunção adversativa, fala, mas isso foi em outro tempo. Agora, então, coloca reticências. Existe aqui uma pressuposição de que, num texto, né? A pressuposição de que ela vai estabelecer uma oposição à ideia do Policarpo, falando que, olha, isso que você está dizendo é verdade naquela época. Agora, fica com as reticências, mas fica implícito o quê? Fica implícito de que agora é diferente. Agora isso não se aplica mais. Então, quando a gente vai ver que essa relativização da posição dela é feita por meio do quê? Por meio do contraste temporal entre o passado, isso era válido no passado, mas não é válido no presente. Observem aqui, novamente, a palavra relativização aparecendo. Adelaide tenta relativizar essa posição do protagonista. Por quê? Porque ela não está dizendo que tudo que ele disse é mentiroso. Ela está falando, olha, isso é verdade, sim, mas naquele século. Hoje é diferente. Mais uma vez, a figura da relativização aparecendo. Conceito importantíssimo para o UERJ. A questão 3 é uma questão difícil, porque fala sobre construção de uma figura de linguagem. Se você for no contexto, para isso ia até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo. No protocolo que eu ensinei para vocês de figuras de linguagem, nós temos 3 etapas para conseguir chegar à resposta envolvendo figuras de linguagem. Primeira coisa, identificar o elemento conotativo. Já está identificado, sublinhado, né? Amputar alguns quilômetros ao Nilo. Segunda coisa é ver qual o sentido disso no contexto. Vamos agora ao contexto. Quando ele fala, para isso, e até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, o que está significando isso? Que o Quaresma, que o Major Quaresma, ele deliberadamente, né, de propósito, ele falava que o Nilo era menor do que de fato é, para poder, nessa comparação com o Brasil, que o Brasil ganhasse. Portanto, o significado de amputar, né, amputar um membro, tirar, denotativamente arrancar o membro, aqui é tirar alguns quilômetros, mas no sentido não tirar fisicamente, mas no sentido de tirar da descrição esses quilômetros, né? Fazer esse rio parecer menor do que de fato ele é. Portanto, esse é o significado. Agora a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa qual é? É ver realmente os paradigmas, os modelos da estrutura teórica que embasam uma figura de linguagem. Dito isso, vamos lá. O que está acontecendo então? A gente tem o amputar, significando o quê? Significando o reduzir na descrição, né? Então, o amputar aqui está no sentido de uma redução, de uma diminuição descritiva do tamanho do rio. Bom, se você parar e pensar, você vai ver o seguinte, ora, amputar é um ato físico de cortar fisicamente, tá? Isso aqui é conotativo nesse contexto. Então, entre esse sentido de cortar, de amputação física, pensa em amputação de um membro, com a redução discursiva, descritiva do rio,
é uma relação que se opera no campo subjetivo. Existe uma associação subjetiva entre esses termos. Já vimos isso quando a gente falou sobre metáfora. E aí, essa é a definição, portanto, de metáfora. Então, a gente está diante de um elemento metafórico. Algumas pessoas podem pensar, mas Alan, não pode ser um eufemismo? Cuidado, o eufemismo é uma figura em que você tem o objetivo principal de suavizar uma informação. O objetivo aqui, no contexto, não é suavizar. Por quê? Porque se você pegar o contexto, você vê que ele até fala, chegava ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo. Então, no contexto, ele não está suavizando a informação. Você pode até pensar, poxa, mas amputar não é uma forma de suavizar a informação de que ele está mentindo? Então, por isso que a gente precisa da segunda etapa do nosso protocolo, porque no contexto, a ideia geral não é de suavizar. A ideia aqui é simplesmente de fazer uma associação entre a amputação, que é um processo físico, de uma descrição, que é uma descrição que vai distorcer os números e que vai reduzir o tamanho do rio. Tudo bem? Então, cuidado, porque para a gente fazer uma questão de figura de linguagem, não adianta só saber a definição da figura, a gente precisa seguir esse passo a passo, ok? Então, dito isso, vamos continuar. A questão 4 é uma questão bastante difícil também, que eu fiz para relembrar algumas coisas com vocês importantes. Ele fala sobre o uso de aspas, serve para reforçar o seguinte aspecto. Bom, isso é uma questão bastante comum na prova da UERJ, que ele pede o valor de algum elemento. E aí, o grande erro que os alunos cometem nesse tipo de questão é olhar não para o elemento, mas para coisas periféricas. Como assim? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Ó. Quando ele fala seu, né, uso de aspas, então vamos lá dar uma olhadinha aqui no contexto. Ó. Para isso, ia até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, e era com este rival do seu rio que ele mais implicava. Quando eu falo em elementos periféricos, o que acontece? A gente tem as aspas aqui acompanhando o seu, que é o pronome possessivo. Vamos, então, pensar primeiro no seu. O que significa esse seu rio? Era um rio que pertence, de fato, ao Quaresma? Não, é um rio do Brasil. Então, a escolha do seu para atribuir esse rio ao Quaresma é o quê? É uma identificação entre o Quaresma e o rio, o Quaresma, portanto, e o Brasil, já que o rio, na verdade, pertence ao Brasil. Né? Então, se é do Quaresma, quer dizer que o Quaresma está se identificando com o país. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui. Só que isso não é o que foi perguntado. Então, se você pensar se você seguir esse raciocínio, você vai ficar tentado a marcar a alternativa à letra C. Só que a pergunta não é sobre o pronome, a pergunta é sobre as aspas que estão ao redor do pronome. Então, vejam vocês, se a gente colocasse apenas o seu rio, teria essa ideia. Agora, quando o narrador coloca o seu entre aspas, ele está expressando um juízo a respeito daquele pronome que foi utilizado. Então, quando ele fala seu entre aspas, as aspas aqui estão mostrando que o narrador ele está, de certa maneira, fazendo um comentário a respeito dessa postura do Quaresma. Vocês entendem isso? Entenderam? Tranquilo? Então, na verdade, aqui, na verdade, é um juízo do narrador a respeito. Então, pode anotar, ó, aqui as aspas são um juízo do narrador. Então, a pergunta é, o que essas aspas estão fazendo? Bom, se a gente parar e pensar, quando o narrador coloca esse seu entre aspas, ele está reconhecendo que esse rio não é do Quaresma. Tudo bem? Ele está reconhecendo que esse rio, denotativamente, não é do Quaresma. Portanto, essas aspas aqui estão de certa maneira, mostrando para a gente que esse seu é uma visão do Quaresma. Então, vejam vocês, agora fica mais sutil, tá? Então, o que de fato o narrador está transmitindo com essas aspas? Que essa percepção do Quaresma não corresponde a uma realidade objetiva. E no contexto, que as coisas têm que estar sempre contextualizadas, ele está mostrando que o Quaresma ele tem um juízo que sai da realidade. Né? Existe um escape do juízo do Quaresma em relação à realidade. Então, se você for pensar para as opções, vamos lá dar uma olhadinha aqui. A extensão superior do Nilo sobre o Amazonas. Isso não tem absolutamente nada a ver, nem com o seu, nem com as aspas. Letra B. A agitação psicológica do Major Quaresma. Isso é meio confuso. Eu vou deixar isso quieto. Letra C. Identificação entre personagem e um país. Perfeita alternativa se ele estivesse perguntando sobre o seu. Quer ver fazer um teste? Tira essas aspas daqui. Percebe que quem dá, então, o valor é o seu, é o pronome, não as aspas. Foi? Letra D. Indignação de Policarpo em relação ao discurso. Também não faz o menor sentido igual a letra A. Então, a gente vai ficar com a letra B, que a gente não entendeu muito bem. Agora, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quando ele coloca esse seu entre aspas, ele está expressando um juízo a respeito do pensamento e, consequentemente, um juízo a respeito do próprio Quaresma. Concorda comigo? Então, nesse sentido, o que está acontecendo? Ele está falando, olha, o Quaresma
considera e está mostrando para a gente, olha, o seu na visão do Quaresma. Então, mostra que, de alguma forma, está revelando aspectos subjetivos psicológicos desse personagem. Então, assim, a letra B não é uma alternativa perfeita, a gente não escreveria a letra B numa prova discursiva, mas, considerando o que foi perguntado e as opções que são dadas, essa está dentro do campo semântico do que, de fato, a gente responderia numa questão discursiva. Portanto, a gente está e tem que marcar a alternativa letra B. Essa questão é bem difícil e ela nos lembra que, quando ele pede um recurso, a gente não pode olhar simplesmente para os elementos periféricos. A gente tem que olhar para o recurso em si, no caso, as aspas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, porque essa questão realmente é complicada. Eu queria mostrar para vocês com um exemplo de outra esfera. Imagina, por exemplo, que eu estou escrevendo um texto, e eu estou escrevendo um texto e eu estou criticando uma determinada teoria econômica, tudo bem? Estou questionando uma determinada teoria econômica. E eu falo assim, olha, defensores dessa economia, dessa teoria, dizem que fazendo tal coisa e tal coisa e tal coisa, os problemas vão ser resolvidos. Só que, na minha argumentação, eu estou sendo contra essa teoria. Então, eu vou falar assim, ó, depois. No entanto, vírgula, essa, entre aspas, solução se mostrou ineficiente ao longo da história da humanidade. Por que eu coloquei as aspas aqui na solução? Porque, na verdade, a solução é um ponto de vista daqueles teóricos com os quais eu não concordo. Então, o que só as aspas estão fazendo aqui? Estão mostrando que essa solução não é uma solução verdadeira. Assim como no caso do seu, eu estou mostrando com as aspas que esse seu, de fato, não é um seu denotativo. Então, eu estou mostrando que o raciocínio do Quaresma está fora da realidade. Então, depende do contexto, qual vai ser o uso. Mas esse é o raciocínio, entenderam? Então, a ideia, eu perguntar qual é o objetivo das aspas no exemplo que eu dei da solução. O uso das aspas, nesse caso, é para demonstrar uma contrariedade em relação àquela ideia proposta. Tudo bem? Sempre vai depender do contexto, por isso que a gente tem que ficar ligado. Então, questão interessante com um tópico que a UERJ cobra. Claro que eu fiz uma questão mais difícil, mas para a gente exercitar de fato, tá bom? A questão 5 é uma questão mais fácil, porque ele fala sobre a mudança da postura, tá? Fiquem ligados nisso, porque o enunciado é muito claro. Ele fala, olha, há uma mudança de postura do Quaresma, de uma situação de quando fala de um rio e quando fala de outro, né? Se você voltar aqui no texto, vamos voltar juntos aqui no texto. Ó, olha só. Ele fala assim, em geral, calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão do Amazonas em face do Nilo. Então, essa discussão produzia uma mudança no quadro. Então, a comparação dos dois dias produz efeitos perceptíveis sobre o protagonista. É o que a gente acabou de ler. Essa mudança de postura é enfatizada pela figura conhecida como. Então, o que mostra? Qual é a figura que predomina aqui? Ele estava no estado de calma e tal, depois ele fica agitado. Ora, essa passagem é um contraste evidente de estados. E a figura que marca contraste de palavras ou de ideias, e, portanto, de estados também, e aqui está até usado, realmente, ele também usa palavras que são praticamente antônimas, e é interessante você ver, então, que a gente está diante da antítese, tá bom? Beleza? Tranquilo? Ó, metonímia, relembrando, é uma substituição de termos em que existe um vínculo objetivo entre eles. Antítese é o contraste de ideias ou de palavras. A ironia é uma quebra de expectativa que provoca humor e a metáfora é uma associação subjetiva entre termos. Portanto, a única possibilidade viável aqui é a alternativa letra B, antítese. Tá bom? A questão de vocês fala sobre o caráter irônico. Bom, quando a gente fala de ironia, existe uma quebra de expectativa que produz humor. Vamos focar, então, na quebra de expectativa. Quando a gente começa a falar sobre a aristocracia, a gente não, né? Quando o fragmento começa a falar sobre a aristocracia, ele fala sobre a alta sociedade urbana, você tem um conceito aqui, que é o conceito de um estamento, né? De uma classe, portanto, de um processo hierárquico. No entanto, o que a gente vai ver? A gente vai ver que existe uma pressuposição na nossa cabeça de alta sociedade, existem coisas que nós associamos como alta sociedade que estão pressupostas nesse termo. E aí ele começa falando aqui, ó, no final aqui, ó, porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito ensopado. Aí, julga ela, é que está perto de toque da nobreza, da alta linha da distinção. Por que isso é irônico? Vamos entender. Isso é irônico por quê? Porque a gente tem uma expectativa sobre alta classe como uma coisa refinada, intelectual, ou uma coisa que está ligada a modos de ser, linhagem sanguínea. Bom, e aqui ele fala que o orgulho está em ter o que comer, em ter muito feijão, muita carne seca. Então, obviamente, uma quebra de expectativa, obviamente gera-se humor e, obviamente, existe um tom crítico. Só que não para aqui, porque o texto fala depois de que essa classe, né, quando ela vai, por exemplo, para outras áreas fora dos subúrbios, vai para a Rua do Ouvidor aqui representando metonimicamente o centro da cidade, que é a área onde está
onde esteve, né, a corte e a área central mesmo, há uma oposição, portanto, entre o subúrbio e o centro da cidade, que é até uma questão que a gente vai fazer, mas voltando, aqui nesse caso, essa aristocracia suburbana, ela mingua, ele fala que desaparece, né? Então fica até as pessoas ficam feias, e obviamente isso aqui é uma referência à ideia de que diante de um outro grupo hierárquico, de um outro conjunto de valores e hierarquias, aquela posição ela se desfaz. E aqui, portanto, também há uma quebra de expectativa, também há humor e também há uma crítica. Vamos lá. Então, o caráter irônico fragmento está associado principalmente. Então, qual é o elemento principal aqui? Antes da gente fazer opções, qual é o elemento principal que estabelece aqui o humor? É exatamente ele começar a falar de que existe uma classe, alta classe, alta sociedade, né, suburbana, e tem uma série de associações possíveis dentro dessa ideia, e posteriormente ele vai relativizar essa posição de maneira absoluta, quando ele fala que essa galera aqui, o orgulho dela vai ter o que comer, e depois relativamente, né, os outros aspectos da sociedade do Rio de Janeiro de maneira mais ampla. Então a gente vai ver as opções aqui, vai ver as atividades profissionais da alta sociedade suburbana, ele até fala sobre isso, mas não é esse o ponto da ironia, entende? Letra B, ao contraste entre os hábitos aristocráticos e suburbanos. Existe isso, mas não é a ironia em si. Tá? Então, não é o hábito de um e o hábito de outro. Letra C. Ao reconhecimento das desigualdades socioeconômicas. Aqui ele não entra, quando ele fala da desigualdade, como ele fala no subúrbio, dos que têm que comer e dos que não têm que comer, mas isso não gera ironia. Letra D. As dinâmicas de status entre os setores da sociedade. Essa letra D, ela é abrangente, suficientemente abrangente a ponto de pegar um pouco da letra A, porque de certa maneira ele fala assim sobre hábitos de um e hábitos de outro, mas a letra D ela vai além disso, porque a grande questão aqui do humor é de como que um grupo que é uma alta sociedade num contexto, em outro desaparece, mingua. Então o que ele está falando é sobre as dinâmicas diferentes da sociedade em diferentes escalas. Tá? Então aqui o humor deriva prioritariamente, essa letra D é uma alternativa muito boa, porque ela vai explicar não só como se forma o humor, mas também qual é a crítica desse humor. Ela é muito boa. Tá? Então, de novo, o que faz esse humor acontecer? O fato de que existe uma sociedade tida como alta, a gente tem uma expectativa associada a isso, beleza? Só que depois no texto mostra que esse estamento, essa hierarquia, ela se bagunça, ela não é firme, né? E ela se flexibiliza quando se encontra com outro. Isso, obviamente, na construção gera humor, e isso é o fundamento da ironia. Algumas pessoas podem ainda ficar em dúvida, mas Alan, por que não pode ser de fato a letra B? Porque se você observar aqui, olha só, se quiser ser mais técnico, né? A gente vai ver o seguinte, ó, ele fala dos hábitos, tá? Sobre os hábitos da sociedade suburbana, e depois ele não fala, olha só, também dos hábitos aristocráticos. Ele só fala dos hábitos da sociedade suburbana. Então, assim, se eu quiser ser mais literal, né, se não quiser raciocinar tanto, você vai ver que a letra B sequer pode ser escolhida, porque não está, ele não fala, pelo menos esse fragmento, sobre os hábitos da sociedade, da sociedade da Rua do Ouvidor, né, sociedade do centro do Rio, da sociedade da região central do Rio. Então, é mais um argumento para que a gente não possa marcar a letra B, e sim, a única opção plausível pelas duas explicações que eu dei, a alternativa é a letra D. Tá bom? Então vamos seguir. Questão 7, mais uma questão de figura de linguagem, que ele fala assim, atenção ao enunciado, diz que no segundo parágrafo, o narrador ilustra como a percepção pode ser transformada a partir do contraste entre dois grupos sociais distintos. É o que a gente viu na questão anterior, que ele fala aqui, ó, esse segundo parágrafo aqui. Então, um grupo que era uma aristocracia no subúrbio, aqui perde o seu posto. E aí, a figura de linguagem utilizada para enfatizar essa mudança. Então, a pergunta aqui é sobre a mudança do estado, né, em que você tinha uma classe no subúrbio como dominante e, em outro contexto, ela perde esse padrão. Então, é como se ela saísse daqui e passasse aqui nesse outro contexto. E qual é a figura de linguagem que promove, que enfatiza, na verdade, essa mudança? Se você for olhar no texto, você vai ver que diz o seguinte, ó, essa gente mingua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram quase diariamente os lindos cavaleiros. Blá, blá, blá. Bom,
Nesse caso, existe um processo de intensificação. Lembra que o processo de intensificação, que pode ser tanto crescente ou pode ser tanto decrescente, né? É o processo da gradação. Então, aqui, esse fenômeno da gradação serve para mostrar um paulatino, um progressivo apagamento, uma queda progressiva desse status. Então, ele sai aqui, ó, de uma hierarquia, né, em que ele é dominante, a autoridade subúrbia, mas quando vai para o ouvidor, vai se apagando, vai se dissolvendo, até ficar perdendo sua beleza. Então, é como se fosse um processo aqui de gradação, é um processo de redução sistemática desse poder. Então, a melhor figura, portanto, é a figura da gradação. Lembrando que a personificação, é simplesmente a atribuição, olha o nome, persona, pessoa, ficação, esse processo. É um processo de transformar uma coisa em um ser que não é uma pessoa, basicamente é isso, tá bom? Metonímia, de novo, substituição de termos com relação objetiva, ironia, vimos na questão anterior, quebra de expectativa com produção de humor. Vamos seguir. A questão número 8 é uma questão interessante, porque ela usa um elemento, e aí é uma interessante que é a incorporação do Lima Barreto, de elementos da oralidade, né? Você observar aqui, você não entende nada de violão, seu bilac, o seu aqui é uma deturpação, é uma adaptação do pronome de tratamento senhor, né? Então, no Brasil é comum falar seu no lugar de senhor. Em determinado momento do livro, inclusive, fazendo aqui um comentário que pode ser questão de prova da UERJ também, em um momento do livro especificamente, se fala que a Adelaide, irmã do Quaresma, ela opta por não chamar um determinado personagem de seu, e sim de senhor. E ele fala no livro assim, ela acostumada a uma educação formal, clássica, ela não se sente à vontade de usar o seu. Isso acontece em determinado momento. Isso é importante por quê? Porque fala sobre o conceito da oralidade, né? A deturpação sistemática do senhor, seu, foi virando isso. E o seu, que a gente aprende como um pronome possessivo, nesse caso não é o seu do pronome possessivo, nesse caso é o seu do pronome de tratamento senhor, tá bom? Então, a resposta em si, aqui é para esse pronome de tratamento, pronome de tratamento. Agora, é importante a gente lembrar que também pode cair uma questão falando sobre essa oralidade, né? Sobre como que o senhor se transformou no seu e como isso é uma marca da linguagem falada, mas não uma linguagem da norma culta, tá bom? Então, isso é uma coisa interessante que poderia aparecer para vocês em prova. Vamos seguir. Na questão número 9, ele fala sobre dois modelos, dois modelos poéticos, né? O modelo representado aqui pelo Bilac, que ele fala, você não entende de violão, seu Bilac. A questão não está em escrever os versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar as palavras que o violão pede e deseja. Então, o que basicamente ele está dizendo é de um modelo literário que é a construção do poema e que não tem um acompanhamento musical. Então, por exemplo, a ideia da metrificação e tal, que do próprio ritmo do poema, aquelas coisas todas que a gente aprende em gênero lírico, mas ele contrapõe isso à impossibilidade de você pegar esse poema e colocar quando você junta com o acompanhamento do violão. Então, basicamente, a diferença desses dois elementos está associado à musicalidade, né? Porque a musicalidade da obra do Ricardo, Coração dos Outros, é uma obra que é feita para ser acompanhada pelo violão. Eu não estou dizendo que a obra do Bilac não tem musicalidade, claro que tem, porque é um texto lírico, tem uma série de recursos musicais, rima, métrica, enfim, figura de sonoridade, mas o padrão de musicalidade é diferente. É isso que a alternativa literatura está falando, e é por isso que ela vai ser marcada, tá bom? Então, a grande questão aqui é a musicalidade. Beleza? Não é sobre as imagens poéticas construídas, não é sobre sequer fazer sentido a letra B, até porque a letra B não tem sentido, e a letra C, elementos apoéticos. E aí, só lembrando, elementos apoéticos, são elementos que tradicionalmente não são cobertos, não são tratados na literatura tradicional. Isso que a gente aprende quando fala de modernismo, por exemplo, falar sobre o Camelot, lembra aquele poema clássico do modernismo, ou falar sobre enfim, o sujeito catando lixo na rua, são temas apoéticos. Ou falar ironicamente, sobre um amor de interesse, também é um tema poético. Então, falar sobre, enfim, tá? São temas chamados de apoéticos, ok? Então, vamos seguir. Bom, eu coloquei o poema As Pombas, do Raimundo Corrêa, para fazer algumas questões sobre isso, porque é um texto que é tocado, né, uma relação intertextual com a obra do Policarpo Quaresma, já que foi citado no fragmento anterior. Bom, vamos lá, então. E aí, a gente tem aulas bem específicas para isso, né, de análise textual, de como fazer esse procedimento. Então, eu vou passar rapidamente por isso, porque o foco aqui é a correção do exercício, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem nesse texto é a divisão em alguns blocos. Você tem as pombas, né, saindo pela manhã,
raia sanguínea e fresca. Madrugada tem uma série de coisas que eu posso analisar aqui. Não vou fazer isso em função da velocidade do tempo aqui mesmo, tá? Então, a gente tem aqui as pombas de manhã saindo. Depois, à tarde, as pombas voltam. Então, basicamente, a primeira estrofe fala sobre a pomba indo de manhã, né, no início do dia, e a pomba voltando à tarde. É isso, beleza? Aí ele fala também aqui é um estabelecimento de uma comparação. Também dos corações onde abotou os sonhos, um por um, céleres voam. Quem voam? Os sonhos, tá? Aqui é uma questão de inversão sintática, é um hipérbato. Então, aqui, assim como as pombas saem do pombal pela manhã, também os sonhos saem dos corações, é óbvio que isso é metafórico, tá bom? Como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, então assim como as pombas saem voando, também os sonhos saem voando, fogem, mas é a quebra de expectativa, mas aos pombais, as pombas voltam. Ele não falou que a pomba vai de manhã e volta de tarde? E eles quem? Aí você tem que ver no contexto que eles, aqui esse pronome está retomando sonhos. Eles, aos corações, não voltam mais. Então vamos lá sintetizando essa ideia. O que ele está dizendo é, olha, de manhã as pombas saem, né? De madrugada as pombas saem, e de tarde as pombas voltam para os pombais. Os sonhos, no início da nossa vida, eles também saem, vão para o mundo. Só que, assim, as pombas voltam, né? Os nossos sonhos não voltam. Então, qual que é a ideia? É que no final da vida, né, as pessoas vão ficando desiludidas. Então, tem um tom pessimista aqui em relação aos sonhos. Né? Os sonhos se perdem ao longo da vida. Essa é a ideia principal. Bom, considerando a ideia principal, ele pergunta que o poema é construído a partir de dois eixos de significação distintos. É possível dividir de diversas formas esse poema. Então, a gente fica ligado nas opções que são dadas. Esses dois eixos podem ser sintetizados pelo binômio, ou seja, duas palavras aqui, dois termos, dois nomes, que podem sintetizar as ideias principais. Então, vamos ver. Pombas e sonhos. Então, vamos pensar. De um lado, a gente tem a pomba, que vai e volta, e tem o sonho, que vai, mas não volta. Então, pode ser o binômio principal? Pode. Letra B, pombas e corações. Não, não pode. Porque a pomba, tá, está no paralelismo, olha só que interessante. A pomba está para um sonho. Assim como o pombal está para o coração, ao paralelismo, tá vendo? Ó, que a gente construiu no início da explicação. Então, isso aqui não faria sentido. Letra C, manhã e adolescência. Aqui, o início do dia, né, associado ao período da adolescência. O problema é que é o seguinte, olha só. Também dos corações e sonhos voam, no azul da adolescência as asas soltam, fogem, tá? Aqui ele fala, deixa eu ver, isso mesmo, voltando aqui a tela, olha aqui. O que acontece é o seguinte, a gente tem a manhã e a adolescência. Existe um paralelismo entre manhã e adolescência, sim, tá? Porque na manhã as pombas estão saindo, na adolescência os sonhos estão se perdendo. Bacana. Então, podemos ficar com dúvida nessa aqui. Letra D, manhã e tarde. Não, porque manhã e tarde está dentro do mesmo bloco semântico das pombas, né? Que as pombas saem de manhã e voltam de tarde. Então, o que a gente percebe são duas construções. Olha aqui, meu irmão. Ó, duas construções. O primeiro, quando ele fala da pomba, saindo de manhã e voltando à tarde. E quando ele fala dos sonhos, que saem na adolescência, mas não voltam. Então, são duas construções. Pensa aqui, são duas colunas diante de vocês. Beleza? Então, a letra D não pode, porque manhã e tarde estão dentro do quê? Do mesmo campo, da mesma coluna. Ele está pedindo sobre a relação das duas colunas, beleza? Manhã e adolescência são dois pontos aqui que também dialogam, poderia ser. Só que a gente vai agora em contraste entre a A, deixa eu ver se é A, isso, a A e a C. Então, a gente tem manhã se contrapondo à adolescência ou pombas se contrapondo aos sonhos. E a gente vai ter que fazer uma escolha. Qual que é a escolha que melhor abraça a ideia central? Tá? A ideia é comparar a manhã com a adolescência ou a ideia é, metaforicamente, relacionar a pomba com os sonhos? Se você vai, inclusive, para o próprio título, o título já está uma dica, né? O título é Pomba, as pombas. Portanto, a alternativa literal, ela amarra melhor a tese. A gente aprendeu expedientes para fazer essa análise do que seria a tese, que é um aspecto fundamental para o Enem, então a gente discorreu bastante sobre isso. E aí você vai ficar com a alternativa letra A, tá? Considerando que a letra B, a letra D são erradas e a letra C ela é menos pertinente do que a alternativa letra A, ok? Bom, a questão número 11, quando ele fala do sentido geral do texto, a gente está falando, portanto, de alguma coisa que seja essencial. Então, se você parar e pensar naquele esquema que eu falei na questão anterior, sobre os dois blocos, o que acontece aqui é uma associação entre pombas e sonhos. A relação entre pomba e sonho é uma relação de caráter objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Não existe um vínculo objetivo, a gente já viu esse conceito, entre uma coisa e outra. Portanto, nós estamos diante de uma construção metafórica. Ah, mas não pode ser comparação, porque ele fala também.
Pode, mas não tem essa opção. Então fiquem ligados, não adianta a gente ficar também querer ser mais realista do que o rei, porque simplesmente não tem essa opção de comparação. E se tivesse comparação e metáfora? Não teria, porque seria inviável, tá bom? Então, no sentido macro, a gente tem uma estrutura que é metafórica, beleza? Então vamos seguir. Questão número 12 fala sobre um fenômeno do cavalgamento com recurso que a gente encontra em textos líricos. Vamos lá, o que acontece no cavalgamento? Vamos ver aqui no exemplo que ele colocou. E à tarde, quando a rígida nortada sopra. Vamos lá, vamos entender. Bom, o cavalgamento é um fenômeno em que há uma quebra sintática nos versos que nos forçam a ler o texto não seguindo a separação dos versos. Eu tenho que fazer aqui uma revisão básica com vocês. O conceito de verso é um conceito musical. Então vamos pegar, por exemplo, um poema aqui do Vinícius de Moraes, né? Poema dos Olhos da Amada. E ele diz assim, primeiro verso, ó minha amada, que olhos os teus. Segundo verso diz, são cais noturnos cheios de adeus. Terceiro verso diz, são docas mansas trilhando luzes que brilham longe, longe dos brilhos. Beleza. Como é que você lê esse texto? Você lê assim, ó, primeiro verso, ó minha amada, que olhos os teus. Você tem uma pequena pausa entre o primeiro verso e o segundo. São cais noturnos cheios de adeus. Essa pausa é porque o verso é uma unidade musical. O problema é que alguns textos promovem um fenômeno em que você não pode ler o verso dando essa pequena pausa. Quer ver? Olha aqui, ó. E à tarde, quando a rígida nortada sopra os pombais de novo, elas serenas. Não funciona. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Vamos lá entender, então, o motivo disso. Porque, se você observar do ponto de vista sintático, a gente tem a rígida nortada, sopra. Isso aqui é o sujeito. E aqui a gente tem um verbo. Não tem como a gente separar o sujeito do verbo, senão ele fica sem sentido. É como se eu falasse assim, ontem eu joguei bola. Entendeu? Então, assim, já fica esquisito. Ou então você falar, ontem eu joguei, percebe? Há uma ruptura aqui sintática que fica sem sentido. Portanto, eu sou obrigado, a bem da semântica, com a sustentação sintática, a fazer a leitura de a rígida nortada sopra. Então, como é que você lê isso aqui? Ó? E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, pufando as asas, sacudindo as penas, voltam. Percebeu? Então, assim, eu sou obrigado a pular daqui, ó, para cá, sem dar essa pausa. Esse fenômeno aqui, lembra aquele movimento em L do xadrez, que é o movimento do cavalo? Portanto, a gente está diante do fenômeno que é chamado de cavalgamento. Vem daí esse nome. Tá? Então, o que acontece aqui é isso. Eu expliquei para vocês o conceito de verso, relembrei o conceito de verso, relembrei o conceito de cavalgamento. Vamos agora para a questão. Esse recurso está associado. Então, aqui a questão é, ele está associado ao quê? Aos aspectos líricos da linguagem cotidiana. Não faz nem sentido, porque aqui está dito a função poética, que é diferente da função cotidiana. Não tem sentido. Aos aspectos poéticos da linguagem formal. Aspectos poéticos, sim. Agora, a linguagem formal não tem nada a ver ser formal ou informal com a questão do cavalgamento. Né? Aos aspectos líricos da musicalidade, sim. Por quê? Vamos entender. Por que o cara faz esse cavalgamento? A gente explicou a justificativa de por que você lê, né, com esse cavalgamento. Agora, pergunta por que o sujeito escreveu assim. E aí é muito simples. Por que ele não colocou, por que ele não colocou o sopra aqui depois de nortada? Porque se ele colocasse o sopra depois de nortada, o que aconteceria? Ele não teria a possibilidade de rima entre nortada e revoada. Primeiro problema. Segundo problema, se ele fizesse esse sopra aqui, ele faria um verso com uma quantidade de sílabas poéticas maior do que o verso de baixo. Isso romperia um outro elemento, que é um outro princípio preservado em poemas clássicos, poemas tradicionais, que é o princípio da métrica regular. Tá? Então, assim, ele acabaria fazendo os chamados versos livres, em que você não tem mais uma homogeneidade no tamanho dessa quantidade de sílabas poéticas entre os versos distintos. Portanto, a gente estaria associado aqui, por isso que sim, esse fenômeno do cavalgamento, ele está associado a você construir recursos líricos. Então, na verdade, ele é um recurso utilizado para preservação, por exemplo, da métrica e, por exemplo, preservação das rimas, ok? Então, a letra C é bem, bem bacana. Letra D. Aos aspectos poéticos da erudição gramatical. De novo, assim como a letra B, não tem absolutamente nada a ver com a erudição gramatical. Né? O cara não está fazendo isso porque ele quer escrever difícil, porque ele quer ser difícil. Sempre que isso serve a um propósito estético, que é um propósito lírico. Então, cuidado com isso, tá bom? E como nós tínhamos falado, né, a número 13, ela basicamente serve para testar se você fez uma análise do texto correta. Aliás, se você já fez a análise do texto correta, antes de chegar na questão 13, você já esbarrou em várias outras
já tropeçou em várias outras questões. Então, é uma questão só de checar mesmo. Então, qual é a visão que se tem aqui? A visão que se tem é uma visão pessimista, porque se fala que os seres humanos, os homens, eles, os seus sonhos saem do peito no início da vida e depois eles não voltam, ou seja, você perde esses sonhos. Então, é uma visão pessimista em relação ao processo do envelhecimento humano, tá? A alternativa C é a alternativa correta e que pega realmente a tese do texto. Queridíssimos, vamos então à questão número 14. A pergunta é: os erros gramaticais podem ser utilizados em um contexto literário para obter determinados objetivos. Nesse fragmento, a escolha do autor colabora para. Então, a pergunta aqui: qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Em primeiro lugar, a gente vê os erros gramaticais aqui, que se aproximam da linguagem falada dos personagens em determinados grupos sociais no Brasil, na época. E a pergunta é: qual o objetivo do texto preservar esse uso, usar esse erro gramatical? Vamos lá. Então, assinalar a identificação com a realidade linguística dos leitores, nesse caso, não. Tá? Nada me permite dizer que ele está falando uma linguagem que o leitor entenda, até porque no resto do livro, é por isso que você precisa ter sempre o contexto, né? No resto do livro todo, ele usa uma linguagem que é uma linguagem da norma culta, padrão. Então, assim, por que ele, nesse ponto, ele comete tantos erros, de repente, boas tardes, esse coroné, quem sou eu, ioiô, coisa véia, entendeu? Tipo assim, por que aqui? Porque é um personagem específico que está falando. Então, a gente chega à alternativa letra B, que é assegurar a coerência entre a identidade dos personagens e a narrativa. Então, assim, determinados personagens ali têm um histórico específico, têm uma classe específica, e esses personagens falam daquela maneira. Então, para manter a coerência para esse personagem que é analfabeto, esse personagem que foi um escravo, esse personagem que não teve acesso à educação formal, esse cara usar mesóclise não faria sentido dentro da narrativa. Portanto, essa letra B faz todo sentido. Agora vamos ver as outras opções, que eu acho que fica a dúvida, né? Letra C. O uso de registros coloquiais típicos da linguagem falada no país. Isso é um problema, um distrator que a gente também vê, por exemplo, na prova do Enem. Por quê? Porque está perfeita a letra C. O problema é que ela não responde a pergunta. A pergunta é: para que foi utilizado isso? E a letra C fala o que está sendo utilizado. Então eu perguntei: para que serve esse martelo? Aí você vira para mim e fala assim: isso é um martelo. Percebe? Então isso não responde a pergunta. Parece, mas só se marcaria se você ficar desatento ao enunciado, se você segunda parte do enunciado. Letra D. Especificar elementos folclóricos e musicais da cultura nacional. Isso acontece, outro que é típico do Enem, né? Porque a gente, a UERJ também faz, mas vai ser muito marcante no Enem. Porque ele está fazendo isso no texto, mas a pergunta não é sobre o texto, a pergunta é sobre o uso especificamente do erro gramatical. O erro gramatical acontece ali por um outro motivo. Mas não pode marcar? Não, porque quando ele fala aqui das práticas ao longo do resto do texto, quando não é o personagem falando sobre esses elementos folclóricos, não se usa a norma culta mesmo para falar dessas festas, né, desses elementos folclóricos. Então, não é o elemento folclórico que está vinculado a isso. Né? Tanto que ele comete o erro gramatical, mesmo em situações que ele não está falando de nada de coisas folclóricas em si. Quando ele fala ser coronel, ele está se dirigindo, só interpelando o coronel. Então, cuidado, que essa letra D tem no texto, mas não é o que foi perguntado. A letra C também tem no texto, mas não é o que foi perguntado. Vamos continuar. E a segunda questão que eu faço de aspas, no mesmo simulado, de propósito, que é um conceito que dá problema, sobretudo nesse tipo de questão aqui. Vamos lá. O uso de aspas da palavra moços aponta no texto para... Então, de novo, por que ela usa? Por que a personagem fala esses dois moços? Cara, obviamente não são jovens, né? O Major Quaresma, já com idade, e o coronel já com idade. Então, assim, por que ela usa moços? Vovó, estão aí dois moços que querem falar com a senhora. Bom, provavelmente porque a avó é muito mais velha. Então, sobre a relação dela com eles, é de fato de moços. Deve ter visto já, por exemplo, a pessoa de 60 anos, de 50, 40 anos, não é jovem, mas quando uma pessoa de 90 anos fala com ela, você deve ter visto já. Aí chega uma pessoa de 90 anos e fala assim: meu filho, você é muito novo ainda. Tipo, por quê? Porque é comparativo. Então, você vai ter um avanço, uma necessidade espiritual de marcar a alternativa letra A. Só que a alternativa letra A está errada. Por quê? Você acabou de dar essa explicação. Porque a pergunta não é sobre a palavra moço. A pergunta é sobre o uso das aspas na palavra moço. Se tivesse só assim, vovó, estão aí dois moços, por que ela usou moço? Para comparar implicitamente, né? Por que ela usou moço? Né? Porque, nesse caso, em comparação com a senhora, com a avó, eles de fato são moços.
O problema é sobre o uso de aspas. O uso de aspas não é um sinal feito pela personagem, você entende? A personagem fala assim, vovó, estão aí 2 moços. Ela não fez isso. Quem colocou as aspas foi o narrador, quem colocou as aspas aqui foi a voz do texto, né? E não a voz da personagem. Então, para que servem essas aspas? Para mostrar para a gente que essa fala de moços é uma fala a partir da perspectiva da personagem e não da realidade. Ora, então, se é a visão do narrador a respeito desse uso da palavra, o que ele está mostrando para a gente? Está mostrando, olha, não são moços, né? De fato, é a perspectiva dela. Com isso, ele mostra que existe uma separação entre o uso da palavra, né, e a realidade. Nesse momento, ele está assinalando para a gente que é uma quebra de expectativa. E isso pode, inclusive, ter um efeito humorístico. Por isso que a melhor opção é a alternativa à letra B de bola. A letra A, ela fala sobre a palavra moço em si, não sobre as aspas. A letra C, registro informal do idioma. Moço não é um registro informal, né? Determinação dos personagens. Isso aqui quem dá é o de fato. O substantivo moço é um substantivo comum. Né? Em vez de falar Quaresma e o nome lá do coronel que eu esqueci agora, em vez de falar João e Maria, em vez de falar Pedro, em vez de falar moços. Isso é uma determinação. Mas quem faz isso é o substantivo e não as aspas. Então, a única opção que de fato faz sentido é a alternativa letra B de bola. Talvez a dúvida tenha ficado em relação à questão do registro informal do idioma. Registro informal, em primeiro lugar, vamos fazer um comentário aqui. Registro informal não necessariamente é erro gramatical. A gente coloca aspas, muitas vezes, para sinalizar que aconteceu algum erro gramatical. Se você reparar nesse fragmento, em vários momentos, ele coloca coisas erradas, pontos de gramática, e não coloca aspas. Então, o autor não faz esse recurso. Nesse caso, nesse fragmento, ele não está utilizando as aspas para marcar erro gramatical. Então, erro gramatical não é a mesma coisa que linguagem informal. Lembrem disso? Tá? Erro gramatical e linguagem informal são coisas diferentes. Então, se até se justificaria, por exemplo, se você tiver a adoção de um termo errado, gramaticalmente você colocar aspas para mostrar que você sabe que aquilo ali está sendo usado de forma equivocada. Mas não é o caso aqui. Então, tem 2 problemas aqui. Primeiro, que não é um registro informal. Segundo, que não é um registro também de erro gramatical. E, mesmo que fosse um problema de erro gramatical, a explicação aqui está sobre informalidade. São coisas diferentes, tá bom? Então, fiquem ligados. São tópicos que a gente já bateu bastante nessa tecla aqui no passado. Então, você já conhece esses conceitos. E, para a gente acabar, vamos para a questão número 16, que diz no terceiro período do fragmento, registra-se um tipo de discurso caracterizado como... Vamos lá, vamos ver no terceiro. Vamos então, ó. O major pensara até ali pouco nessas coisas de festas e danças tradicionais, entretanto viu logo a significação altamente patriótica do intento. Aprovou e animou o vizinho. Mas quem havia de ensaiar, de dar os versos e a música? Alguém lembrou a tia Maria Rita. Bom, então aqui nós temos um tipo de discurso. Vamos lá, vamos voltar aqui para a gente poder revisar. Quais são os tipos de discurso? Bom, o que é o discurso antes de mais nada? Quando a gente tem uma narração, qual é a voz principal? É a do narrador, é aquela pessoa que está contando a história, certo? Que está contando o enredo. Só que existem outras figuras dentro desse enredo, e essas figuras falam, que são os personagens. Existem basicamente algumas formas, existe um número limitado de formas pelas quais os personagens podem falar. Por exemplo, então, se eu tenho um personagem que fala de maneira direta, o que significa isso? Se a fala dele não é uma fala que é traduzida, entre aspas, que é uma fala que vai diretamente de como ele falou, a construção gramatical exatamente que ele usou, a construção linguística que ele usou, a gente está diante do discurso direto. Quer ver um exemplo de discurso direto? Vamos voltar aqui no texto. Ó, uma pretinha moça apareceu na janela aberta. Que desejam? Foi exatamente como ela falou. Como é que eu sei disso? Primeiro porque esse desejam, né? O que vocês desejam. Então aqui tem uma interlocução. Não faria sentido o narrador falar dessa maneira. Beleza. Além disso, a gente tem aqui nesse caso o uso de travessão, que é um indicador de discurso direto. Nem sempre o discurso direto vai ser travessão, mas é um outro indicador. Então, aqui a gente tem o discurso direto. Aqui, por exemplo, não me conhece mais, sou o general coronel Albernaz. Nesse caso, a gente sabe, além do travessão, a gente tem aqui, ó, não me conhece, né? Aqui é uma marca de interlocução, portanto, sou. Não faria sentido o narrador falar da primeira pessoa, sou o general, até porque, enfim, semanticamente também não faria sentido. Então, essa é a fala, copiou e colou exatamente como o personagem falou, preservando todos os recursos linguísticos que esse personagem utilizou. Beleza, bacana, tranquilo. Existe o discurso indireto. O que é o discurso direto? O discurso direto
é quando o narrador pega linguisticamente essa construção do personagem e traduz. Como assim traduz? Vamos lá, vamos pegar essa frase aqui, ó. Não me conhece mais, sou o general Coronel Bernays. Queria uma forma de fazer esse discurso ficar indireto? Olha, então, o general perguntou se ela não o conhecia, se ela não o reconhecia mais. Tudo bem? Então, quer dizer, eu peguei essa ideia, só que eu adaptei linguisticamente para a voz do narrador. Então, esse é o discurso indireto. E, por fim, existe o chamado discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É quando a gente não consegue, nem linguisticamente, nem semanticamente, definir se aquela fala veio do personagem ou do narrador. Portanto, há uma espécie de mistura, fusão de vozes. É plausível que aquilo tenha sido falado daquela maneira pelo narrador ou daquela maneira pelo personagem. Se a gente voltar aqui no texto, vamos voltar. Mas quem havia de ensaiar, de dar os versos e a música? Você percebe que é uma dúvida que pode ter sido gerada semanticamente, vamos semântico primeiro, tanto na cabeça do narrador quanto dos personagens? Sim, concordo. Você concorda que do ponto de vista linguístico, um personagem poderia falar quem havia de ensaiar? Quem havia de ensaiar, de dar os versos e a música? É uma dúvida que poderia ser falado assim pelo personagem, ou pelo próprio narrador. Então, do ponto de vista linguístico, e aí a gente pega a sintaxe, morfologia, é uma fala que poderia ter vindo do narrador, do ponto de vista semântico, do narrador, desculpa, e do personagem, e também do ponto de vista semântico faz sentido que o personagem e o narrador fiquem nessa própria dúvida e seja solucionado com o que vem logo em seguida. Então, nesse caso, a gente está diante... Então, faria sentido a gente marcar a alternativa letra C. Discurso indireto livre. É isso, pessoal. Fizemos revisões importantes, coisas que caem de fato na UERJ. Fiquem ligados. Óbvio que o nível da gente está um pouquinho acima, né? Para explorar mesmo os nossos pontos de maior dificuldade, para que esse tempo tenha sido proveitoso. Tá bom? Espero ter feito boas revisões e nos vemos em breve. Beijo a todos.